Saúdo os irmãos, a Igreja do Senhor, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por esta tão grande e singular oportunidade que Deus já havia estabelecido na sua eternidade e houve a sua permissão para que estivéssemos aqui outra vez. Por isso, gratidão a Deus pela nossa irmã Fátima Farias, que nos formulou o convite através do irmão Maciel. Que Deus ajude, Deus abençoe sua vida, sua família e todos que aqui estão. Gostaria de ler com os irmãos, com a igreja, no Evangelho de João, capítulo de número 1 e versículo de número 1. Estaremos refletindo nesta manhã sobre a divindade de Jesus, ou a deidade do Filho de Deus, que é Deus assim como o Pai e como o Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. São 4 os evangelhos em o Novo Testamento. Em cada um dos evangelhos, Jesus é apresentado de uma forma diferente. Essa diferença não contradiz em nada de um escritor na sua obra para com o outro. Mateus, ele apresenta na sua obra Jesus como rei. Já Marcos, que escreve aos Romanos, apresenta Jesus como servo fiel, que sempre esteve em intensa atividade no seu ministério terreno. Lucas apresenta o Senhor Jesus com o ser humano perfeito, que fez como o Deus de Israel pretendia que fizesse. João, ele apresenta Jesus como o Filho de Deus, o Verbo encarnado, que é o Criador de todas as coisas, que habitou entre nós e que se apresentou, conforme João Batista diz, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Além de João apresentar o Senhor Jesus como tendo corpo, tendo vizinhos, parentes, no versículo que nós lemos, está registrado e claro, João defendendo a divindade do Senhor Jesus. Estava combatendo as heresias que eram veiculadas na sua época por hereges como Cerinto, e segue-se a lista dos hereges. E ele começa seu evangelho dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio da criação, Jesus estava. Antes da criação, Jesus já era. Se a gente olhar na Carta Universal de João, na primeira nós vamos encontrar João reiterando
o que ele disse no seu evangelho, que no princípio ele já era. Glória ao nome do Senhor. Gostaria de falar sobre, dentro da divindade de Jesus, refletir com os irmãos acerca da sua eternidade, da sua onipotência, da onipresença e, quem sabe, da sua onisciência. Jesus, ele é Deus. Nós temos visto nos estudos, na série de estudo da escola dominical, tratando sobre a Trindade no domingo passado. E a Trindade, ela é vista claramente desde o começo, desde o livro do Gênesis até o Apocalipse. Não existe a palavra Trindade na Bíblia, mas existe a manifestação e a presença de 3 pessoas distintas, porém consubstancial, da mesma essência e que compartilham da mesma eternidade ou da mesma divindade. No começo da Bíblia nós encontramos em Gênesis 1 e versículo 1, o livro das origens, dizendo: e criou Deus os céus, ou Bereshit bara Elohim. Deus é uma palavra atribuída à Trindade. Então, Jesus estava no princípio, antes da criação universal dos reinos. Porque João, no capítulo 1 e versículo 3, diz que todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se faria. Glória a Jesus. No livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, nós encontramos o profeta falando da eternidade do Messias vindouro, dizendo-se: um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. Menino nasce e filho é dado, e sobre ele está o principado, e seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade. Ele criou a eternidade, ele é antes da eternidade, ou seja, Jesus, ele existe por si só, não precisou de carona para a existência. Se assim fosse, não seria Deus. Ele é vivo, ele é eterno. Glória a Jesus. Miqueias, ele fala também da sua eternidade, além de indicar onde nasceria o Salvador. Capítulo 5, versículo 2 diz: mas tu, Belém, Efrata, posto que entre as pequenas de Judá, saibas, de ti me sairá o guia de Israel, cujas saídas são os desde os tempos antigos, os desde a eternidade, a origem, ele é eterno. Já falamos que João disse que ele criou todas as coisas e que todas elas não existiriam se não fosse por ele. Ainda no capítulo 1 de João, versículos 26 a seguir, quando João Batista estava testemunhando junto ao rio Jordão, onde ele batizava, mandaram os sacerdotes e levitas perguntarem a João por que batizava, se ele não era o Cristo, se ele não era um profeta, se ele não era Elias. João confessa e diz: não sou o Cristo. E eles insistem, porque queriam levar a resposta de volta aos que enviarem. E por que batiza?
João diz no versículo 26 do Evangelho, no capítulo 1, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós há um que vós não conheceis. Sabe, eu sou primeiro do que ele, mas ele é antes de mim, porque era primeiro do que eu. Como explicar esta passagem? João dizendo que veio antes dele, mas Jesus já era antes dele, porque era primeiro do que ele. João estava dizendo na idade, por ser mais velho 6 meses, mas João diz, vim antes, mas ele já existia, porque era primeiro do que eu. Ele já existia, glória a Deus. Jesus falou aos fariseus, em João capítulo 8, versículo 58, deixando a cabeça dos fariseus perturbadíssima, quando ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, eles disseram, uns 3.000 anos já passaram e ele existe. Eles não sabiam da eternidade, porque ele é o Filho de Deus. Colossenses, Paulo falou no capítulo 1, versículo 17, ele, referindo-se a Jesus Cristo, é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem pelo seu poder. A criação humana, a criação universal, o reino angelical devem sua existência e a sua propagação ao Criador do universo, Jesus, Deus, como Pai e como Espírito Santo. João ilhado, João na ilha de Patmos, capítulo 1, nós vamos encontrar ele dizendo que um dia, a partir do versículo 9 do Apocalipse, ele dizendo, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, o dia de domingo. E houve um estrondo como de trombeta, e virei para ver quem falava comigo, e olhando para ver, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, que estava cingido com um cinto de ouro à altura do peito. Seus cabelos, sua cabeça eram brancos como a lã, os seus pés como latão que reluz ao sair da fornalha, sua voz como voz de muitas águas, o seu rosto resplandecia como o sol na sua força, glória a Deus. E quando vi, caí como morto aos seus pés, mas ele estendeu a sua destra sobre mim e disse, não temas, eu sou o primeiro e o derradeiro, eis que vivo, que fui morto, mas estou vivo para todo o sempre. Jesus é Deus e vive para os séculos dos séculos. Glória ao seu nome para sempre. Alguns do período no ministério terreno de Jesus não compreendiam esse fato, a sua divindade, e chegavam ao ponto de dizer que ele blasfemava contra o Pai. Jesus chega em uma outra vez, em uma outra ocasião, em Cafarnaum, Marcos capítulo 2, nós vamos encontrar esse relato.
Marcos mostrando o servo em profunda e intensa atividade para com o Pai. Marcos é o evangelho da ação. Marcos é o evangelho dos milagres, das manifestações sobre o comum de Jesus. E disse que souberam que ele estava numa casa e a multidão convergiram para aquele lugar. E a Bíblia diz, irmãos, que não cabiam nos lugares junto à porta e foram ter com Jesus 4 homens que conduziam um paralítico, mas não tinha espaço para entrar. Decididamente, resoludamente, eles sobem no telhado, destelham e baixam o leito onde jazia o paralítico. E a Bíblia diz que Jesus expressa amor, misericórdia para com ele e disse: perdoados estão os teus pecados. Naquela ocasião, muita gente ficou perturbada, arrazoavam entre si e diziam: como pode este homem blasfemar contra Deus? Porque só Deus é quem pode perdoar pecados. Mas eles não sabiam que ali estava o Deus encarnado, que habitou entre nós e que João disse: e vimos sua glória, como o cabode, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E eles, não sabendo que Jesus era Deus e quem perdoa pecado para a salvação, só tem um: Jesus, o Cordeiro de Deus, a ponte que liga o homem até Deus, o caminho que leva o homem aos céus. E Jesus, conhecendo em seu coração como ele é Deus, disse assim: por que arrazoais entre vós? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou dizer que ele seja curado? E Jesus expressa a sua divindade dizendo: para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado, a ti te digo, Jesus falando ao paralítico: levanta, pega a tua cama, pega a esteira, pega o leito e vai para a tua casa. Diz o texto marcando que no mesmo instante ele pegou, se levantou-se e foi-se. Jesus é Deus, o Deus que perdoa, o Deus que cura, o Deus que faz aquilo quando ninguém mais consegue fazer. Quando todos os recursos findam, Jesus entra em cena e muda o destino e vira o quadro, vira o cativeiro, simplesmente porque Ele é Deus. Glória ao seu nome para todo sempre. Dentro da divindade, da deidade de Jesus, nós temos os atributos chamados na teologia de atributos naturais, atributos absolutos, incomunicáveis, aqueles atributos que estão intrinsecamente ligados à sua natureza, o que implica dizer que ele não transfere aos homens, ele não comunica os seus atributos naturais. E na divindade, somente o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo é eterno e também onipotente. Dentro do atributo, meus irmãos, da onipotência, nós podemos entender que onipotência é o poder ilimitado de Jesus. Não tem restrição para o poder de Jesus. João
ele escreveu no Apocalipse 1 e versículo 8, dizendo, Jesus apresentou em Pátimos para ele, dizendo, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim, o que é Deus, o que era no princípio, eu que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus é Todo-Poderoso. Mateus 28, 18, Jesus diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele tem poder ilimitado. Um prefeito de um município, ele tem um poder regional. Ele tem um poder que pode durar 4, e se for reeleito, atinge até os 8 anos. O governo tem um poder estadual. O presidente, ele tem um poder de nações. Mas Jesus, ele tem poder mundial. Os poderes desta vida são poderes com limites, referente à justiça, ao executivo, ao judiciário e por aí vai. Mas Jesus, Deus, ele disse que foi-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. Não há limite, não há limite. Por isso servimos, por isso adoramos, por isso choramos, por isso alegramos aos seus pés, porque ele é Todo-Poderoso. Glória a Jesus. E nós vemos a onipotência de Jesus na criação. No versículo 3 deste mesmo evangelho que nós tomamos por base, no capítulo 1, dizendo que ele quem criou todas as coisas e todas elas subsistem por causa dele. Glória, pois, a ele para sempre, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas para sempre. Ele é onipotente, irmãos, também sobre os demônios. Os demônios, as doenças, as enfermidades tomavam, as enfermidades se ruíam diante de Jesus, o Todo-Poderoso. Nós encontramos em Lucas, capítulo 8, versículos 26 a seguir, Jesus poderoso sobre os demônios, ele chega numa região chamada dos Gadarenos, e lá naquela região tinha um homem que ele vivia despido, ele não morava em casa como os demais, viviam nos sepulcros, às vezes era acorrentado, presos em cadeias, porque causava pânico na sociedade. E um dia Jesus chegou naquela região, e o texto conta que vendo Jesus, o endemoniado caiu aos seus pés e dizendo, por que vieste me atormentar antes da hora? Os demônios não suportavam a presença do Todo-Poderoso. Eu ouvi alguém contar um testemunho que em uma cidade de Itobi, no estado de São Paulo, esse pregador foi levar o evangelho e pregou sábado à noite, domingo de manhã cedo e domingo à noite. E um dia ele sentado antes da palavra, no púlpito junto com o pastor, ele disse que viu um menino de 11 anos de idade, com um terninho, com gravata e bem magrinho. Terminando o culto de sábado, esse menino sobe ao púlpito e disse, pastor, a paz do Senhor, eu posso te dizer algo? O pastor disse, sim, irmão, sim. Ele disse, quando eu crescer, eu quero ser como o senhor. Ele ficou empolgado, disse, tem alguém que vê algo de bom na minha vida. E quando foi no outro dia, o menino com a mesma roupa, com o mesmo terno, com a mesma gravata, no mesmo local. E o pastor disse para o pastor presidente, o pastor, esse menino, ele me disse ontem
que quer ser como eu. Quando ele crescer, o pastor disse: não, não, é nós que temos que ser como ele. Esse menino Deus usa grandemente na terra. A sua mãe é uma missionária e ela não está aqui hoje porque foi atender um trabalho por fora, sabe? Só para o irmão ter uma ideia de como Deus, o quanto Deus usa esse menino. Uma vez a mãe dele viajou e precisou ficar 3 dias fora e disse para ele: mamãe, vai viajar, vai desfazer o ninho do diabo lá, e eu quero que você fique com a brecha tapada, porque vai que ele não goste de mim lá e vem te atormentar aqui. Então fica na brecha, vai para a escola de manhã e vai para o culto à noite, fica em consagração, glória ao nome de Jesus. Chegou um dia, antes da sua mãe chegar, e diz que chegou um senhor e bateu na porta e disse: aqui que mora a dona Maria de Lourdes? Ele disse: sim, senhor, eu vim atrás dela para que ela fosse em casa expulsar alguma coisa da minha esposa. Entraram os crentes na minha casa e daí minha esposa ficou toda torta e não consegue mais voltar em si. Ele disse: minha mãe viajou, quem sabe volta amanhã ou depois de amanhã ainda. Ele disse: eu vou buscar minha esposa para aqui. Não está minha mãe aqui amanhã. E quando o moço, o senhor, vai embora para abrir a porta do carro, diz esse pastor que o menino sentiu compaixão daquele senhor. E ele disse assim: ô senhor, se o senhor quiser que eu vá, eu vou lá. O moço se sentiu encorajado, uma graça profunda. E o menino foi, entrou no carro. Quando chegou na casa, o moço, o atendente, a dona lá da residência, melhor, a empregada, abriu as portas, e quando o dono da casa entrou, o demônio não falou palavra alguma. Mas quando o menino entrou na casa, o diabo manifestou na boca daquela mulher e disse assim: eu não gosto de você. O menino falou: nem eu, nem minha mãe, em nome de Jesus, sai dela. E no mesmo momento, a mulher voltou em estado de lucidez, o menino fez o apelo, o casal aceitou Jesus, porque os demônios devem reverência, tombam, caem por terra diante da onipotência do Deus Jesus. O Jesus Deus que Pedro disse: meu Senhor e Senhor meu. As doenças também, irmãos, caíam diante de Jesus. Um leproso, Jesus curou em Marcos 1:40. Um leproso roga ao Senhor Jesus e disse: se pode me tornar limpo. E Jesus disse: se creres, serás curado. E ele creu, e no mesmo instante a lepra o deixou. Jesus curava instantaneamente, não ficava para depois, não precisava. Quando curava um paralítico, um aleijado, não importa o tempo, o período, 38 anos fechado, numa mesma posição, não passava por fisioterapia. Jesus curava e o moço endireitava. Jesus curava e a lepra desaparecia. Jesus curava o mudo e o mudo falava. Deus seja engrandecido. Ainda nós podemos observar a onipotência de Jesus sobre a natureza. E aqui eu quero destacar com os irmãos: Jesus, ele estava em certa ocasião em Mateus capítulo 14, versículo 22 a seguir. Jesus, ele queria despedir a multidão, e ele fala para os seus discípulos, dizendo: peguem o barco e vai até a outra banda do lago, enquanto eu vou despedindo a multidão. E eles navegaram, e tendo Jesus despedida a multidão, diz o texto que Jesus subiu ao monte
para orar ao Pai. O ministério da oração é a maior obra ministerial de um crente na terra. Jesus viveu intensamente em oração, até no período que aproximava da sua morte. E ele subindo ao monte da oração, e diz o texto que já era tarde, e os discípulos estavam em alto mar, porque o barco foi açoitado pelas ondas. O vento era contrário, mas Jesus levantou da oração aquela noite, e era a 4ª vigília da noite, entre as 3 às 6 da manhã. Jesus desce do monte e vai ao encontro dos seus discípulos, caminhando por cima das águas. Ele é onipotente sobre a natureza. Ele muda a lei da física. Ele caminhou por cima das águas porque Ele é Deus, porque Ele é onipotente e Ele é quem governa tudo. Foi Ele quem criou a natureza. E sabe de uma outra verdade, dentro desta passagem onde Jesus anda sobre as águas, Ele chega numa hora em que seus discípulos estavam em perigo, seus discípulos estavam em um momento de pânico, em um momento de medo, um momento de muito temor. E sabe, irmãos, Jesus não chega na sua vida, Jesus não chega na nossa vida quando nós pedimos o imediatismo, quando nós queremos que seja naquela hora. Não, Ele não chega por antecipação. Jesus também não chega depois também. Jesus não posterga, Jesus não prorroga, Jesus não protela a bênção, a promessa na nossa vida para depois. Sabe que o relógio de Jesus, ele trabalha em sincronia com o nosso sofrimento, trabalha em sincronia com a nossa dor. Então Jesus não vai chegar mais tarde na sua vida. Te acalme o teu coração. Ele vai chegar na hora que o vento está soprando contrário sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre o teu trabalho. Ele vai chegar quando a noite é mais escura. Pode ser na 4ª vigília da noite. Ele vai chegar na nossa vida quando as ondas em alto mar estão encapeladas, quando estamos feridos, quando estamos abatidos, quando estamos abandonados, traídos, relegados ao último plano, quando estamos no anonimato. Ele vai chegar na hora dele, e ele chegando de verdade, e ele vai acalmando tudo que vier sobre a frente, porque é Deus de Deus, porque é luz de luz. Glória ao seu nome para todo o sempre. Tão provado que Jesus andou, e ele acalma a tempestade também em alto mar, quando os seus discípulos navegavam com ele. Em Lucas 8, 22 a seguir, onde nós encontramos Jesus navegando, e Jesus adormece, e vem as ondas, e vem o vento, e vem as águas entrando no barco, e os discípulos ficaram perturbados, ficaram atemorizados, e dizendo: não se te dá, que estamos perecendo, desperta, acode-nos, socorre. A alma dos discípulos estavam gritando por socorro, e Jesus é o Senhor da natureza, é o Deus que governa tudo, e ele disse: mar, te acalma, vento, te aquete. Ali estava a criatura se rendendo ao Criador, ao Deus Todo-Poderoso, o Senhor do Universo. Glória a Jesus para sempre. Dentro da eternidade, da divindade, nós temos também a onipresença de Jesus. Aqui, irmãos, é Jesus
presente em toda parte ao mesmo tempo. Jesus está presente aqui, irmãos, conosco, aqui no chamado Oriente, ou no Ocidente, na América. Jesus está na Ásia, na Oceania, na Europa, porque Deus presente ao mesmo instante. Glória a Jesus. Jeremias 23, 23, o profeta diz que porventura sou eu Deus apenas de perto e não também de longe. Porventura alguém se ocultaria em algum esconderijo sem que eu o perceba. Ele é Deus daqui, Ele é Deus de lá. Ele ouve os nossos temores, os nossos clamores, os nossos gritos. E se tem alguém de nós, da nossa família, dos nossos irmãos na fé, longe, Ele também está por lá. Ele zela de nós aqui e zela também dos nossos irmãos acolá. Seja perto ou seja longe, Ele é onipresente, Ele está presente e Ele determinou, e Ele nos deu uma promessa, meus irmãos, maravilhosa, em Mateus 28, 20, dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não existe, não tem presença, em hipótese alguma, melhor do que esta. Não existe notícia mais magnífica e mais maravilhosa do que esta nesta manhã. Jesus dizendo na sua palavra que Ele está conosco, que falte amizade, que falte os irmãos, que falte os presentes, que desapareça os recursos humanos, mas Ele está dizendo para ti nesta manhã que Ele é o amigo presente, que Ele é o Deus presente, Ele é o Deus conosco, o Emanuel, e a sua glória está entre nós. Glória a Jesus para sempre. Eu quero terminar nesta manhã dizendo sobre a onisciência de Jesus. Ele conhece tudo. João capítulo 1, versículo 47 a seguir, nós vemos um homem chamado André, que era irmão de Pedro, e João falou de Jesus para ele, e ele resolve seguir a Jesus. E Jesus pergunta: o que busca, Rabi? Onde moras? E Jesus levou ele até a sua casa, e ficaram aquele dia todo. E André falou de Jesus para Pedro, que ele tinha encontrado o Messias. Jesus chega numa outra região, na cidade de Filipe, e diz o texto que Jesus encontrou Filipe, e Filipe foi movido, Filipe foi incendiado, Filipe foi impregnado pela salvação e pelo chamado de Jesus. E Filipe vai atrás do homem chamado Natanael e disse: encontramos aquele de quem falaram os profetas, de quem falou Moisés nas Escrituras, o Messias. E Natanael disse: como pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele não sabia que estava ali o Filho de Deus. E Filipe disse para ele: vem e vê, vem tirar a prova. E o texto conta que quando eles foram até Jesus e que Filipe gostaria de apresentar Natanael para Jesus, Jesus disse: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Jesus estava revelando o caráter de Natanael. Ele estava mostrando que conhece o íntimo, que sabe o que passa por dentro do ser humano. Não existia dolo, era um israelita de verdade. Aquilo assustou Natanael e disse: como podes dizer se o Senhor não me conhece? Jesus vai mais profundamente e disse assim: antes que Filipe te chamasse,
te vi quando estava debaixo da figueira. Oh, irmãos, diz aí as histórias, os teólogos, os historiadores, que em uma época de invasão em Jerusalém, a mãe de Natanael ocultou Natanael debaixo de um pé de figueira e cobriu com as folhagens para que fosse livre da matança. E só Natanael e a sua mãe sabia daquele caso. Ninguém mais, humanamente falando, mas Jesus, o Deus onisciente que habitou entre nós, conhece tudo e de ninguém é conhecido. Ele disse: te vi debaixo da figueira. Glória a Jesus. Eu quero concluir nesta manhã dizendo que Jesus, ele é conhecedor de todas as coisas. Jesus, ele conhece cada um de nós, ele esquadrinha a nossa vida, ele sabe, irmãos, em antecipação, o que iremos pensar amanhã. Jesus sabe o futuro antes mesmo dele começar. Deus seja louvado. Então, nesse trabalho de oração, eu quero dizer a todos vós que nós não precisamos, irmãos, lamentar para A ou para B, para pessoas que não podem acrescentar nada na nossa vida de bom, que a única pessoa que nós devemos recorrer, que nós devemos gritar por socorro, por milagre, por cura e por intervenção, é alguém que conhece a nossa causa, que conhece a nossa dor, que conhece o nosso gemido. Em oração, Jesus falou em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, o sermão, a alma do Evangelho: quando orares, entra em teu quarto e orareis em secreto, fecha a porta, porque o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Eu não quero dizer que nós não podemos pedir oração aos santos, mas acontece que nós não podemos sair falando por aí para algumas pessoas que não cabe, que não vai favorecer, que vai jogar terra, que vai nos abaixar, que vai nos humilhar. Nós devemos contar para quem conhece, para quem sabe de verdade e quem pode resolver a nossa causa. Glória ao nome do Senhor para sempre. Oração é o ministério do anonimato. Oração é a maior obra ministerial de um crente nesta terra. João Calvino disse que a oração é um antídoto para as nossas aflições, porque ele resolve através da oração. Vamos contar para Jesus, o Deus onipotente, o Deus onipresente, que não nos abandona. Vamos contar para Jesus em oração, o Deus onisciente e que conhece. Um dia em 2 Reis, capítulo 6, diz o texto que um dos filhos dos profetas diz ao profeta Eliseu: vamos tirar viga no ribeiro, porque o lugar em que nós estamos habitando é pequeno demais. E o profeta disse: vai. Ele disse: não vale a pena, não compensa, não pode o servo ir e o profeta ficar. Serve-te de ir conosco também. E o profeta foi até o ribeiro e, tirando uma das vigas, uns pau para aumentar a casa do profetismo, diz o texto que o machado, o ferro, caiu na água e ele ficou assim, um tanto preocupado, porque era emprestado, e disse: era emprestado, meu senhor. E o profeta disse: onde foi que caiu? E tirou uma madeira e lançou, e ali houve uma mudança da lei da física, porque madeira não afunda e ferro não sobe, mas quando
quando Deus quer, Ele vira, Ele muda a física, Ele muda a química, Ele vira o cativeiro, Ele levanta o caído, o abandonado, o desiludido. Quando ninguém mais interessa, Ele levanta como um homem e como uma mulher de Deus nesta terra. E lançando o ferro subiu. Eu aprendo com esta passagem de que quem ora é uma pessoa que vive ocultamente com Deus. E cedo ou tarde, Jesus onisciente, Ele vai fazer com que aqueles que estão no quarto, aqueles que estão trancados na igreja, orando intensamente, Jesus irá recompensar, porque está escrito na sua palavra. Fiquemos de pé, por favor. Ele dizendo: entra em teu quarto, ora ao teu pai, que te vê em secreto, e ele que te vê em secreto te recompensará. Jesus, irmãos, é o Deus que cura. E nesta noite, nesta manhã, eu gostaria de orar por curas, por manifestação divinas da parte de Deus aqui. Eu orava ao Senhor ontem à noite e dizia para Deus: Deus, nos dê coragem, nos dê força para orar pelos enfermos, como orávamos antigamente, orar para Jesus curar todo tipo de doença. O ministério de Jesus foi recheado, foi abarrotado de milagres. Mateus 9:35 está escrito que ele percorria cidades, aldeias, vilarejo, pregando o evangelho do reino, ensinando nas sinagogas e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Onde está alguém nesta manhã para que nós possamos orar? E Deus, através da sua misericórdia e da sua vontade de intervir. Tem alguém doente? Tem alguém doente? Tem alguém doente? Oramos. Tem alguém doente? Chame os presbíteros, porque a oração da fé salvará o doente. Eu creio na manifestação poderosa de Jesus. Ele disse: todo poder é me dado no céu e na terra. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Tem alguém agarrado na tua mão, agarrado ao teu braço, que não te abandona, que não te deixa só. Glória a Jesus. Eu quero orar para você, a um Jesus que conhece a sua dor, um Jesus que destruiu todos os poderes malignos e doenças e enfermidades caíam diante dele. Ele é o Senhor da cura. Ele é o mesmo, não muda. Deus não muda. Deus não muda. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Minha mãe lavou roupas para casas de família, mais de 20 anos, ainda lava para a casa dela, mas ela sofria depois de esforçar muito, lavando roupa à mão, e saiu um caroço nessa junta entre o braço e a mão. Aquele caroço muito grande, dava dor na alma só de ver, dava dor no espírito só de enxergar, e minha mãe sofria. Um dia ela saiu da congregação do Candeal, e ali na Tiradentes, junto do supermercado Tradição, junto com uma outra irmã, minha mãe dizia: eu quero fazer uma cirurgia para tirar esse caroço. Era visível, quem de longe podia observar, e a irmã disse para ela desta maneira: Jesus vai te curar, irmã Terezinha, e para a glória do nome de Jesus, naquele mesmo dia, nunca mais esse caroço voltou. Minha mãe continua lavando roupa à mão e o caroço não mais apareceu. Tem mais de 20 anos que se passaram. O mesmo Jesus que curou, se apresentou na Bíblia curando, que curou na era apostólica, na era da igreja, ele é o mesmo para sempre. Oremos nesta noite com
com fé. Oremos nesta noite através do óleo da unção. Jesus cura, não importa a sua dor. Os recursos acabaram, os médicos não conseguem mais chegar a algum parente longe, e tua alma está aflita. Eu quero dizer nesta manhã, nesta consagração, que não estamos aqui por brincadeira, não estamos aqui brincando de ser cristão, não viemos aqui por causa da nossa apresentação, viemos aqui porque o nosso compromisso com Deus é real, o nosso compromisso com Jesus é de verdade, o nosso compromisso com o Espírito Santo é de fato, e nós temos a Trindade à nossa disposição, que peleja, que vela pela nossa dor e pela nossa causa. Estamos aqui porque nós cremos na oração, e ela é poderosa, amado Deus, eterno Pai. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, a quem rendemos graças, a quem rendemos, ó Pai, o nosso louvor, a nossa gratidão, ó Pai, por estar conosco sempre, por sempre, ó Pai, velar pela nossa causa, por sempre, ó Deus, nos sustentar diante das crises, diante dos ventos, diante dos vendavais, das lutas, das doenças, dos sangramentos, dos abandonos. Te louvamos, Pai, porque se aqui chegamos, é porque o Senhor está conosco. Se aqui chegamos, é porque o teu Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Se estamos aqui, ó Pai, é porque orações de muitos santos vêm surgindo efeito. Se estamos aqui, Pai, é porque cremos no Deus Pai, é porque cremos no Deus Espírito Santo, é porque cremos no Deus Espírito Santo e no Deus Jesus, é porque cremos na Tua Palavra, e nós cremos nela, Senhor, até de cabeça para baixo. A Tua Palavra é a inerrante, é a infalível, é o pronunciamento de Deus para toda a humanidade, e nela está escrito que o Senhor não nos abandona, nela está escrito que o Senhor tem poder acima de todas as coisas, poder ilimitado, está presente e conhece cada causa. Na Bíblia está escrito que o Senhor cura, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Cura nesta noite da coluna, cura nesta noite da trombose, cura nesta manhã, Senhor, do ovário, o complexo uterino, cura nesta noite problemas, Senhor eterno, de circulação, de pressão alta no fígado, cura nesta noite, meu Pai, da tireoide. Cura, Senhor, os nossos parentes, os nossos irmãos que estão em crise, que estão em dor e que estão vivendo, ó Pai, a noite muito escura, a noite muito densa. Visita nesta manhã com milagres, manifestando o que está descrito na Sua Palavra. Ministra, Pai, a bênção nesta manhã sobre os irmãos, sobre as irmãs. Ministra nesta manhã, Senhor, milagres, instantaneamente, arrancando dores que perturbam o tempo todo. Cura, Pai, oramos a Ti, na pessoa bendita do Deus Jesus, que o Senhor disse na Sua Palavra: tudo quanto pedites ao Pai, em meu nome, eu vou-lo conceda, e é no Teu nome, o nome que está acima de todo nome, o nome que cura, o nome que salva, o nome que liberta, o nome que leva para o céu. E estenda as mãos, abraça esta irmã, abraça este irmão, afaga com Teu carinho, com o calor do Teu desvelo, ama nossa alma nesta manhã, Jesus, e sacode-nos para que possamos alcançar a bênção agora, a bênção daqueles que nós estamos intercedendo. Ministramos porque o Senhor é Deus daqui e Deus de lá, é Deus de perto e também de longe. Em nome de Jesus, cura, em nome de Jesus, cura, em nome de Jesus eu ministro aqui, ó Pai, como Teu servo, em nome de Jesus, cura nesta manhã. Amém, amém, e graças a Deus que nos dá a vitória, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe a todos,
Deus abençoe a irmã Fátima pelo convite. E a vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. Diga nesta manhã, a vitória é nossa. A vitória é nossa. A vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. Jesus está seguro na nossa mão. E Ele não te larga por nada. Não importa a crise. Vamos romper até o fim. E nós vamos chegar lá, feridos, sangrando, exausto pela caminhada que é longeva, mas estaremos lá. E Ele vai nos dar recompensa, Ele vai nos recepcionar, porque Ele vive para todos sempre. O glória ao Senhor para sempre. Deus seja louvado nessa causa.